A graça do Senhor seja sobre ti. Hoje eu gostaria de falar sobre a graça de Deus e até onde nós podemos ir. Nós só podemos ir até aonde a graça de Deus nos levar. Gostaria de ler com você em João capítulo 13, versículo 36, que diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou? Não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então esse texto revela o desejo de Pedro em seguir a Jesus. Mas Jesus, ele diz a Pedro que aonde ele estava indo, Pedro não podia segui-lo. Mesmo Pedro desejando, mesmo Pedro querendo, Pedro não podia. Jesus não disse que ele não queria, Jesus disse que ele não podia. Por isso nós temos que entender que nós só podemos ir até onde a graça nos levar. E Pedro teve que aprender essa lição. Depois Jesus ressuscitou, encontrou Pedro no mar da Galileia e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ele responde, amo. E Jesus disse, apacenta meus cordeiros, depois apacenta minhas ovelhas. E na terceira pergunta, Pedro se entristece e ele diz assim a Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então ali Pedro se rende à soberania de Jesus Cristo, Ele não questiona mais, ele não questiona Jesus como ele questionou antes, Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Então, aqui, Jesus disse que ele não podia, porque Jesus sabia que somente a graça poderia levar Pedro a esse extremo, além da vida, do amor à própria vida. A graça pode nos levar a isso. E Pedro aprendeu essa lição. Tanto é que Pedro morre depois por causa de Cristo, por amor a Cristo, Depois Pedro não nega mais a Jesus. Por isso que Jesus disse, mais tarde me seguirás. Você terá a graça de Deus para isso, Pedro. Por enquanto você está tentando na sua força. E quantos cristãos não são como Pedro, Tenta na sua própria força, porque não entende a graça de Deus. Paulo diz que nós temos que andar segundo a medida que já alcançamos do Senhor. Nós não podemos andar além dessa medida. E João diz, da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Eu vou exemplificar isso. A Bíblia diz muito sobre esforçar, esforça-te. E ela diz também, não é por força nem por poder. Então por que nós temos que esforçar sabendo que não é por força, que é pela graça de Deus? Por que Deus nos exorta a isso? Por que os apóstolos nos exortam a nos esforçarmos? Porque o esforço humano, ele vai levar você ao reconhecimento da sua incapacidade. E quando você reconhece a sua incapacidade, Deus opera graça sobre a sua vida. Isso fica muito claro na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fala, dá de comer à multidão. Era uma ordem impossível. Senhor, nós só temos esse peixinho e esse pão aqui. Mas o que eles fazem com o pão e com o peixe? Eles colocam na mão de Jesus. Jesus pega, abençoa, entrega para ele e fala, dá de comer. Aí eles conseguem realizar a obra. Assim é com a graça de Deus. Pedro queria, mas não podia. Toda vez que nós nos esforçamos querendo fazer algo para o Senhor e não conseguimos, nós nos voltamos ao Senhor. Ele nos abençoa com sua graça e aí nós conseguimos realizar aquele mandamento que Ele exige de nós. Então a graça é isso. A graça, ela vem nos capacitar
Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3 que ele não era capaz de pensar algo como se procedesse dele. A suficiência vinha de Deus, porque é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar. O querer já estava operado aqui, mas faltava o realizar, o poder. Por isso que Jesus disse: você não poderá me seguir, mais tarde me seguirás. Mais tarde Pedro alcança essa graça. Pedro se rende à soberania de Deus. Todas as vezes que nós nos esforçarmos e não conseguimos, a graça opera em nossas vidas. Quantas vezes você não quis orar mais, evangelizar mais, ser mais santo e não consegue? Mas quando Deus opera, você então consegue santidade, você consegue trabalhar para o Senhor, você consegue realizar aquilo que o Senhor ordena da sua vida e da minha vida. Que Deus te abençoe, que você conheça a graça de Deus, que a graça de Deus se manifeste na sua vida, em nome do Senhor Jesus.